Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Verbo em Five, para começarmos uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém? Então, nos últimos dias, nós temos ouvido muito falar, e é propício que se fale sobre isso, é sobre o falar, né? Nós falarmos as coisas certas, nós passarmos uma semana declarando aquilo que nós queremos para a nossa vida, nós estarmos sempre deixando fluir, sair da nossa boca palavras que não somente vão nos edificar, mas edificar tudo à nossa volta, né? Mas hoje eu quero trazer uma proposta diferente, né? É o que não falar, porque a Bíblia diz, queridos, em Provérbios 10, 19, diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, né? Então é importante nós sabermos dividir essa fala, né? Temos falado sobre o falar, sobre o confessar a palavra de fato, mas também devemos ficar atentos que no muito falar, não o falar da palavra, mas no muito falar no nosso dia a dia, no muito falar nas coisas que comentamos, nas coisas que vivemos, até no natural do nosso dia. A palavra diz que no muito falar não falta transgressão, porque os que moderam seus lábios são prudentes. Então vamos trazer essa prudência para essa semana, né? Moldar os nossos lábios, moldar as palavras que saem da nossa boca. Sabe por quê? Às vezes nós passamos uma semana falando aquilo que é certo, falando aquilo que é correto, chamando a existência o que não existe, fazendo declarações de fé sobre a nossa vida. Mas sabe, queridos, uma palavra contrária à palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus Cristo, né? O verbo se fez carne. Então, uma palavra contrária ao que falamos durante um dia inteiro faz cair tudo aquilo que falamos o dia inteiro por causa de uma palavra, porque faltou prudência nos lábios. Então, é importante que nós fiquemos atentos a essa prudência. Aqui também em Provérbios 17, no versículo 27 e 28, na versão NTLH, diz assim: quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado. Uau! Coisa poderosa, pode haver situações, momentos, injeções de outras pessoas que façam, né, que queira manter você nessa conduta de palavras erradas. Mas a palavra nos diz aqui, é um conselho de provérbio, né? Diz que até um tolo, ele pode se passar por sábio e inteligente se ele ficar calado. Então também há poder em ficar calado e não falar aquilo que não precisa ser dito, não falar aquilo que não precisa sair da nossa boca. Histórias nos marcam, são testemunhos. E há 30 anos atrás eu tive um professor de biologia, eu já falei para ele sobre algumas coisas. Eu não sei onde esse homem está, se ele ainda está vivo, não sei nada sobre ele, né? Como tantos personagens bíblicos que não sabemos nada sobre ele, mas eles trouxeram uma história e ficaram ali cravadas para nos ensinar. E esse professor de biologia, ele entrava em sala de aula e os alunos faziam algazarra, uma bagunça, e eu não entendia porque ele não repreendia a turma. E passou o primeiro mês da matéria e ele ali dando aula e os alunos gritavam. Então parece que na cabeça dos alunos ele era um professor bobão que deixava todo mundo bagunçar na aula. E um dia ele deu toda a matéria e saiu de sala, mas antes de sair de sala ele apagou o quadro e ele no cantinho do quadro, né, ainda com giz branco, ele escreveu assim: o sábio por muito ouvir e o tolo por muito falar. Sabe, queridos, aquilo foi a maior lição que aquela turma aprendeu. O que ele estava dizendo aqui: eu vim e fiz a minha parte, estou indo embora. O tolo não sou eu, o tolo são vocês. Então, o sábio por muito ouvir e o tolo por muito falar. Então, eu tenho aprendido nesses últimos dias, porque a nossa caminhada com Cristo é isso. Ele é o mestre, nós somos os aprendizes. Então, nessa caminhada eu tenho aprendido a ouvir mais e falar menos, porque isso me faz ser prudente, ser sábia e inteligente. Então, modere seus lábios daquilo que você não precisa falar e tenha uma semana abençoada, colhendo de uma boa colheita das promessas que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus.